Analisando a situação atual, observamos que na segunda curva do traçado, o leito é invadido. Para solucionar o problema, seria necessário deslocar a planta para a esquerda até a curva de raio 70 sobre o leito. Como as linhas de nível estão mais separadas nessa zona, os volumes dos movimentos de terras serão menores e também o comprimento do percurso será menor, mas em contrapartida aumentará a inclinação. Ao incrementar o raio a 70 metros na curva do leito, podemos aumentar a velocidade do projeto a 50 km/h, mantendo uma superelevação máxima de 6%. Verificamos o movimento de terras desde a origem até a estação 1040. E observamos que existe muito mais corte que a terra, o que será melhorado também ao deslocar o eixo para a esquerda. Mudamos a velocidade do projeto a 50 km/h. Como não interessa aumentar a inclinação longitudinal em sentido descendente, na zona prévia à curva do leito, considerando o raio baixo desta e o seu grande desenvolvimento, introduziremos um vértice em perfil, no centro desta curva, mantendo a inclinação atual até o final do traçado. Introduzimos outro vértice no centro da curva prévia, para conseguir coordenação entre planta e perfil, e fixamos a inclinação desde a origem do traçado no 6%. Introduzimos os acordos por comprimento, tratando de não invadir as zonas de clotoide e assim não esconder a curva ao condutor, no caso do acordo convexo. E para conseguir uma estética agradável na curva de raio 70 metros do Thalweg. Ao processar, como é lógico, aparece quase toda esta zona em Terra. Tomamos nota da cota do perfil no centro da curva do primeiro vértice, aproximadamente a 1280, e localizamos a cota do terreno que proporciona uns 3 ou 4 metros de corte. A distância ao eixo desse ponto de passo é de uns 25 metros, pelo que damos uma offset à esquerda com este valor. E aos elementos prédios com incrementos linearmente proporcionais à sua distância à origem. Com ele, movemos todo o eixo de forma coerente numa única operação. Pomos as clotoides que correspondem conforme a norma, já seja por parâmetro ou por comprimento no traçado inteiro. O primeiro que faremos é garantir o espaço para o passo da obra de drenagem transversal. Pomos o terreno por debaixo do acotamento esquerdo e controlamos o gabarito, que precisa estar em torno dos 2,5 metros. A continuação, acedemos à primeira curva e localizamos uma estação na zona da sua saída para compensar terras. Vemos que ainda existe mais corte que a terra e que está descoordenada, pelo que fixamos o alinhamento para que não mude a zona do seu extremo direito e baixamos o primeiro ponto notável da curva até conseguir a coordenação. Assim, será deslocada a curva em planta até a esquerda e será reduzido o corte. Uma vez conseguido, damos pequenos offset para compensar de forma mais fina e sem perder a coordenação obtida.
Vamos para a seguinte zona e localizamos uma estação para compensar na zona de saída da curva à esquerda. Atualizamos a estação final para o cálculo dos volumes e observamos que está descompensado. Mas antes de compensar, vemos que podemos ampliar o raio de 80 metros, já que o seguinte é de 70 metros, e assim reduzimos o comprimento do percurso e melhoramos a sua relação com a curva à esquerda prévia. Vemos também que é preciso aumentar o raio da curva à direita prévia, já que tem muito pouco desenvolvimento. Faremos isso até chegar a uns 200 metros, já que é o que gera menos aterro com um desenvolvimento aceitável. Como o espaço que existe entre as duas curvas esquerdas é muito baixo, menor que 400 metros, a desproporção existente com os raios contíguos não repercute na seguridade. Como a curva está coordenada, compensamos dando pequenos offsets até conseguir a compensação de terras. Localizamos uma estação para compensar na saída das seguintes curvas sobre o leito. Vemos que existe mais corte que aterro, mas é necessário deslocar a parte central para a esquerda do eixo para evitar invadir o leito. Movemos a planta, mas sem modificar a posição da reta prévia, para o qual atuamos prolongando a reta até consegui-lo. Com ele, reduzimos também o comprimento da obra de drenagem transversal. A reta móvel seguinte foi adaptada automaticamente. Como é lógico, aumentou o corte, pelo que modificamos o perfil até conseguir a compensação centrando o acordo côncavo com a curva em planta. E uma vez compensado, verificamos que não invadimos o leito.